Paz do Senhor, meu irmão e amigo. Que a paz de Jesus esteja com você. A paz que excede a todo entendimento esteja com você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Vamos meditar, vamos ler juntos a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quero ler com você Hebreus 12, verso 1 e verso 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quero meditar com você nessa ocasião sobre o tema Olhemos para a direção correta. Olhemos para a direção correta. Cada situação da nossa vida nos é provocado olharmos para diversas direções, para ouvirmos inúmeras vozes. Mas a palavra de Deus nos ensina aqui que devemos olhar para Jesus, que os nossos olhos devem estar fixos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Olhemos para Jesus. Precisamos olhar para Ele. O Evangelho de João declara que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que foi feito sem Ele. Ele é a fonte da vida, Ele é o autor da vida. Eu pergunto para você, meu irmão, meu amigo, você tem olhado para onde? Para qual direção? A palavra de Deus nos aponta o caminho correto, a direção correta. E falando em caminho, o próprio Senhor declara em João 14,6, eu sou o caminho, artigo definido, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque Ele está com o Pai. Ele sempre esteve com o Pai na eternidade. Ele está com o Pai e sempre estará à destra de Deus. Por que olhar para Jesus? Talvez você esteja se perguntando, mas por que olhar para Jesus? A palavra de Deus nos responde que Ele é o nosso alvo, que Ele deve ser o nosso alvo. Ele é o alvo correto. O Evangelho de João também declara que Ele é a luz verdadeira que ilumina todo homem que veio ao mundo. Ele é a luz verdadeira. O apóstolo Paulo fala sobre as distinções de sons dos vários instrumentos. Cada instrumento tem um som distinto. Ele falando sobre as distinções, a separação de cada som emitido de cada instrumento. E precisamos ter a direção do Espírito Santo, o Espírito da verdade, para identificarmos, para aplicarmos o princípio da separação, para ouvirmos corretamente e olharmos corretamente. No livro de Apocalipse, o Senhor falando ao evangelista João, ao apóstolo João, por várias vezes ele afirma, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Provérbios, Salomão também declara que precisamos inclinar para ouvir atentamente. Precisamos nos inclinar para ouvirmos a voz de Deus, a sabedoria de Deus, atentamente. Em Colossenses também declara, falando em sabedoria, o apóstolo Paulo fala que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Numa era que há tanta informação, nas redes sociais, na TV aberta, nos mais diversos livros, tanta informação. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, que há uma direção que está acima de todas as direções. Há uma revelação acima de todas as informações.
Há uma pessoa bendita, eterna, acima de todas as outras pessoas. Há um nome que está acima de todo nome, um nome de Jesus, o poderoso nome de Jesus está acima de todo nome. Nós precisamos olhar para ele. Porque a Bíblia diz em Isaías 53 que ele encarou a morte e não recuou, que ele abraçou a morte no nosso lugar. A morte substitutiva de Cristo na cruz, ele substituiu cada ser humano nesta terra, ali na cruz, ele nos substituiu. A Bíblia diz que em Isaías 53 que ele foi crescendo, ninguém dava importância para ele. Na pregação passada eu falei exatamente sobre isso, que Deus está fazendo algo e fez algo. No nascimento de Jesus ele crescia e ninguém percebia, mas ali estava o Filho unigênito de Deus, a palavra viva encarnada. Ninguém percebia. Como uma planta simples, ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Ele é o autor da vida. Ele encarou a morte no nosso lugar. Ele abraçou a morte no nosso lugar. Ele encarou todos os testes e venceu todos os testes. Tudo que eu e você passamos, ele venceu. Durante a sua vida, ele era um homem de dores, experimentados no trabalho. Ele foi à cruz e ele venceu o inferno, as trevas na cruz. Depois ele venceu a morte. A Bíblia diz que ele desceu às partes mais profundas da terra e venceu a morte. Ele é o primeiro, ele é o primogênito dentre os mortos. Numa era de tantos coaches, numa era de tantas aparições de pessoas, as pessoas mais diversas, se colocando como solucionadoras dos problemas sociais, financeiros, espirituais. A Bíblia nos mostra que somente Jesus, somente o Filho unigênito de Deus, o autor da vida, a fonte da vida, é capaz, tem o poder de apaziguar o coração humano. A maior necessidade do coração humano sempre foi e sempre será a paz. A Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Por isso que hoje, nessa ocasião, onde a palavra de Deus aqui foi lida, estamos lendo e meditando a palavra de Deus, o Senhor está falando conosco por meio da palavra, que nós precisamos, devemos e precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É verdade, meu amigo, meu irmão, que o mundo, o sistema, quando eu falo sobre o mundo, é o sistema. O sistema do mundo é completamente contra Jesus. O apóstolo João, nas suas cartas, ele mencionava que naquela época já tinha surgido, ele fala sobre o anticristo que virá, exatamente, uma pessoa, né, uma personificada ali, uma pessoa mesmo, uma personalidade que será chamada de anticristo, uma pessoa, um líder, né? Mas ele menciona que naquela época já havia anticristos. E hoje, em todos os lugares que a gente frequenta, que a gente vai, na televisão, nas redes sociais, há anticristos que têm se levantado contra Cristo, contra o Evangelho, contra as palavras de Cristo, os ensinos do Senhor Jesus. É os anticristos. Desde a época quando a igreja nasceu, nascedouro da igreja. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus está vivo. Ele venceu. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Ele venceu todas as coisas. A Bíblia diz em João 7,38 algo fundamental para nós. Quem crê em mim, o Senhor Jesus declara, como diz as Escrituras, conforme as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. É verdade que nós vivemos num mundo onde muitos problemas a nível emocional, sentimental, a nível da mente, têm assolado as pessoas. Mas a Bíblia nos mostra aqui que há um remédio, uma cura para isso. Você quer resolver os problemas internos da sua vida? No nível das emoções, no nível do interior, no nível da alma. A Bíblia diz que eu e você, se crermos em Jesus, como diz as Escrituras, o Senhor Jesus declara
Quem crê em mim, conforme as Escrituras, quem crê em mim genuinamente, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, que jorram para a vida eterna, que vão jorrar para a vida eterna. A palavra de Deus diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, está lá em Filipenses. Antes, apresentai tudo diante de Deus, coração, súplicas e ações de graça. E o meu Deus, o nosso Deus, segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. E a paz, posteriormente a paz. E a paz que excede a todo entendimento, não depende de circunstância, não depende de nada. É a paz que excede a todo entendimento. Esta paz, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações, sentimentos e pensamentos em Cristo Jesus. Queremos resolver os problemas internos da alma, do coração. A Bíblia recomenda que devemos olhar para Jesus e crer em Jesus, é olhar para Ele e crer nele. Enquanto as filosofias, as ciências humanas falam, proclamam que devemos olhar para dentro de nós mesmos, a Bíblia diz que nós não devemos, quanto mais, meu amigo, meu irmão, olhemos para dentro de nós, mais frustrados ficamos. Porque estamos indo na direção contrária ao que a palavra de Deus está dizendo. A Bíblia diz que nós devemos crer em Cristo, e por isso do nosso interior fluirão rios de água viva, e devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você está procurando alguém para se espelhar, alguém que começa as coisas e termina as coisas, é o Senhor Jesus. Ele é o autor e consumador, ele é o grande consumador de tudo. Tudo que eu e você podemos passar neste mundo, ele passou. Ele vivenciou e venceu, ele experimentou. Ele venceu o pecado, ele venceu a maldade, a inveja dos homens. Quantas pessoas religiosas odiavam Jesus, tinham inveja de Jesus. Ele venceu tudo isso. E ele venceu o medo mais assolador da humanidade, ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele ressurgiu dentre os mortos, ele é o primeiro, o primogênito dentre os mortos. Então, se há alguém que devemos espelhar, e há sim um alguém com A maiúsculo, há uma pessoa com P maiúsculo, com o próprio Deus, é Cristo. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Não olhe, pare hoje de olhar para dentro de você, para buscar solução dentro de você, buscar solução nas pessoas. Olhe para Jesus, olhe para o Senhor, Ele está vivo. A Bíblia diz assim: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. O mundo, o sistema do mundo não admite que Deus designou Deus Filho, Jesus. A resposta, Ele é a resposta para toda a tragédia, dentro do homem e fora do homem. Em todas as esferas da vida humana, Ele é a resposta. A Bíblia diz: crendo em Jesus, continue crendo, não apenas creia, mas continue crendo, persevere. Cristo em vós, em nós, em mim, em você, a esperança da glória. Ele é o autor da vida. E por isso que somente Ele pode realmente apaziguar o coração de cada pessoa que vem ao mundo. Ele é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então a resposta para todo desajuste interno, nas emoções, nos sentimentos, a resposta para o medo, o pavor, é Cristo. No amor não há temor, a palavra de Deus diz, pois o perfeito amor lança fora todo o temor. O medo, ele aprisiona as pessoas, e o medo nunca foi um bom conselheiro, e nunca será. Deus não nos deu um espírito de medo, a palavra de Deus declara, Ele nos deu um espírito de ousadia. Precisamos ir até Jesus, para que Ele possa retirar todo o medo. Agora Ele espera que eu e você olhemos para Ele. Ele espera que eu e você cremos nele. Ele espera que nós creiamos de fato nele, como diz as Escrituras. Você quer que o seu interior seja movimentado pelas águas
plenas e poderosas de cura, de paz, de alegria. O Espírito Santo, ele vai mover essas águas no seu interior, ele vai mover as águas, ele vai mover essas águas poderosas que jorram para a vida eterna. Você já viu um rio? Eu creio que cada um de nós aqui já olhamos para o rio, já estivemos diante de um rio. Um rio tem um volume de água extraordinário, não tem? Aquelas águas ali, ele nasce em algum lugar e aquelas águas estão sempre ali. Agora imagine rios de água viva. Deus é poderoso, Deus é eterno. Quem crê em Jesus, o Senhor fala, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é um rio só não, são rios de água viva. Ele é a resposta. Pare de ouvir vozes estranhas de pessoas que não têm compromisso com Deus. Claro que devemos ouvir a voz de quem ama o Senhor, de quem ama a palavra de Deus, é evidente. Agora pare de ouvir pessoas que estão sempre falando contra a palavra de Deus, que estão sempre indo em direção contrária à palavra de Deus. Esteja com Cristo. Aonde você estiver, em qualquer lugar da terra, se você invocar o nome de Jesus, você será salvo. Quando você fala para o Senhor Jesus, salva-me, você pode ter certeza que Ele vai agir. Se você disser ao Senhor de todo o coração, salva-me, Senhor, salva-me, salva-me de mim mesmo, salva-me do inferno, salva-me deste mundo, eu me arrependo dos meus pecados, eu te confesso, Senhor e Salvador da minha vida, perdoa os meus pecados. Em qualquer lugar da terra que você realmente falar com o Senhor com sinceridade do seu coração, Ele vai entrar em cena, Ele vai te salvar, Ele vai te perdoar, Ele vai te salvar e vai escrever seu nome no livro da vida e ali vai começar uma nova história. Ali vai iniciar algo extraordinário na sua vida. No momento que você faz isso, inicia uma jornada eterna. Uma jornada eterna. Tendo o Senhor Jesus, seu Senhor, seu Salvador, seu Deus, seu Messias. Porque Ele é o Salvador. Se você clamar, salva-me, é evidente que Ele vai te salvar. É evidente que Ele vai te salvar, é evidente que Ele vai entrar em ação em seu favor, porque você está falando, está crendo na pessoa correta, está indo à pessoa correta, está clamando pela pessoa correta. Se você tem problemas em algumas áreas da sua vida, fala para o seu Senhor, salva-me, salva-me dessa depressão, salva-me dessa situação, salva-me, Senhor, me ajuda. Ele vai entrar em cena em seu favor. Então, nesse momento, abrigue a palavra de Deus no seu coração. Vá até o Senhor agora. Abra o seu coração para Jesus. Ele está vivo. Ele venceu todas as coisas. Ele venceu o medo mais assolador da humanidade. Ele venceu a morte. No Evangelho de João, ele declara, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus te abençoe, meu irmão, meu amigo, grandemente a sua vida. E olhemos para a direção correta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé.